graça e paz. Eu sou o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E hoje é o segundo vídeo da série O Apocalipse. Continuamos com essa série de vídeos explicando sobre o livro do Apocalipse, as revelações futuras, profecias futuras que Deus tem para a humanidade. E esse livro que vai descrever o final da história do homem aqui na Terra. A Bíblia começa em Gênesis, que é a criação, o início, mas o livro do Apocalipse vai celebrar para nós, mostrar para nós como se dará o desfecho da história do homem, da história da criação. O que vai acontecer com o arco inimigo de Deus, com aqueles que rejeitaram a Cristo durante séculos e milênios, e com aqueles que se achegaram a Deus através de Cristo depois da morte de cruz. Mas antes de nós passarmos esse segundo vídeo, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse o nosso canal com mais pessoas, ok? Vamos lá então ao vídeo de hoje. Apocalipse, parte 2. Cumprimento das profecias apocalípticas. As profecias dadas na revelação de Deus sobre os finais dos tempos já começaram a se cumprir, mas ainda não terminaram. No entendimento de muitos, as profecias vão se cumprindo ao longo dos tempos até a volta de Jesus. Nesse entendimento, os símbolos tiveram referências históricas para os contemporâneos de João. Também têm nos nossos dias e terão no futuro. Um bom exemplo disso é a figura da besta. Nos tempos de João, a besta poderia ser facilmente associada ao imperador Nero ou Domiciano. No século XX, poderia ser considerada o nazismo de Hitler. Atualmente, a besta poderia ser associada aos sistemas políticos corrompidos ou outras personalidades, e no futuro poderá haver referência mais específica. Apesar das diferentes interpretações sobre o cumprimento das profecias apocalípticas, fato é que este livro é atemporal. Fala à Igreja de Cristo em todos os tempos. As cartas às 7 igrejas da Ásia, por exemplo, advertiram as igrejas daquele tempo, mas continuam exortando aos crentes das igrejas espalhadas pelo mundo pelos anos seguintes até o dia de hoje. Encobertos ou revelado. Notamos que o livro do Apocalipse, ao mesmo tempo que revela, também parece encobrir certos detalhes ao leitor. Nem todos os pormenores da nossa curiosidade são completamente sanados. Mas não é por isso que não devemos estudá-lo proveitosamente. O seu caráter misterioso deve aguçar o nosso desejo de conhecer mais a Deus e a nossa meta de estar eternamente com Ele. Mesmo para estudiosos e comentaristas da Bíblia, alguns trechos do Apocalipse são considerados velados ou misteriosos. O próprio autor inspirado foi advertido a encobrir certos detalhes do que viu na visão. Apocalipse capítulo 10, verso 3 e verso 4. Parte do que João ouviu foi selado e não foi escrito. As referências da revelação que João recebeu do Senhor Jesus podem não ser consensuais no meio cristão hoje. Em muitos momentos, ele transcreve símbolos que eram facilmente reconhecidos por seus primeiros leitores, mas que precisam ser contextualizados por leitores dos nossos tempos. Algumas passagens são bastante emblemáticas, como o capítulo 20, por exemplo. Alguns pormenores causam tremendas discussões devido às diferentes interpretações e leituras que podem ser feitas da mesma. As principais interpretações de Apocalipse. Existem muitas interpretações do livro de Apocalipse, mas esse livro deve sempre ser lido à luz dos demais livros da Bíblia. Na interpretação da Bíblia, passagens mais claras sempre iluminam passagens obscuras. Há 4 maneiras diferentes para interpretar o Apocalipse: preterismo, futurismo, historicismo e idealismo. Estas são as principais escolas escatológicas que esboçam diferentes posicionamentos acerca dos eventos finais descritos no livro do Apocalipse.
Há aqueles que defendem: 1. Que as profecias já aconteceram no passado, os preteristas. 2. Que tudo irá se cumprir no futuro, os futuristas. 3. Que as profecias do Apocalipse vão acontecendo ao longo da história, até culminar na vinda do Senhor Jesus, historicistas. 4. Que o Apocalipse fala de princípios gerais, constantes na luta do bem contra o mal, que se cumprirão espiritualmente, idealistas. Existem muitas discussões acerca das possíveis interpretações do Apocalipse. As escolhas ou métodos de interpretação foram desenvolvidos tendo como base diferentes estudos e análises no decorrer da história do cristianismo. Essas maneiras de compreender o texto não devem ser tomadas como dogmáticas, absolutas ou arbitrárias para o leitor da Bíblia, mas podem servir de aliados para melhor entendimento do livro. Tópico 1. Preterista. Linha de interpretação que acredita que as profecias do Apocalipse já tiveram seu cumprimento no primeiro século, com a destruição de Jerusalém 70 depois de Cristo e a queda do Império Romano. 2. Futurista. Esta linha entende que as profecias do livro do Apocalipse terão o seu cumprimento no final dos tempos. Portanto, a maioria dos eventos do livro, bem como outras passagens bíblicas escatológicas, terão o seu cumprimento futuramente. 3. Historicista. É a linha interpretativa que esboça em grande parte a posição evangélica. Era a posição de Lutero e outros protestantes. Entende que o Apocalipse descreve simbolicamente as diferentes fases da história da humanidade, bem como as épocas da Igreja, desde o Novo Testamento até o fim dos tempos. Esta linha de interpretação acompanhou predominantemente o protestantismo até o século XIX, quando o futurismo ganhou espaço no meio pentecostal. 4. Idealista ou eclética. Compreende as profecias apocalípticas espiritualmente e não no sentido literal. Não afirma assertivamente sobre detalhes das visões misteriosas, nem considera que eventos narrados no Apocalipse acontecerão histórica e literalmente, e entende e assimila as verdades representadas através dos embates entre o bem e o mal. Ainda existem diferentes escolas interpretativas relacionadas ao milênio e à grande tribulação. Interpretações do milênio, capítulo 20. O capítulo 20, principalmente os versículos de 1 a 10, gera bastante controvérsia interpretativa. Nesse trecho, Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 10, faz-se menção do milênio, período do tempo literal ou não, consoante a interpretação, em que Cristo reina e Satanás será preso, impossibilitado de enganar as nações. Acerca desta tese, existem 3 posicionamentos. 1. O amilenismo. Negação à teoria do milênio. Afirma que não há bases suficientes para esperarmos o governo visível de Cristo apenas no milênio, espaço limitado de tempo de 1000 anos. Considera que o reino de Deus será e se dará de forma definitiva e gloriosa depois de findar essa era, na volta do Senhor. Era a posição mais aceita entre os primeiros cristãos e também mais tarde nos círculos reformados. Pré-milenismo. Esperam um milênio no futuro e acredita a segunda vinda de Jesus será anterior ao milênio. Atualmente, essa crença está relacionada ao dispensacionalismo. Pós-milenismo. Acreditam que a segunda vinda de Cristo será depois do milênio. Assim esperam que a sociedade irá melhorar gradativamente, desde a primeira vinda de Cristo, e que o milênio irá acontecer no seu ápice. Depois disso, se daria a volta do Senhor Jesus. Graça e paz a todos.